Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou Marcelo Ponce e eu tô aqui com o Everton, meu co-host de hoje. E aí, Everton, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você, como está? Eu tô bem. Hoje eu tô bem animado pro nosso podcast porque eu nem tomei meu café hoje, porque eu tô esperando um café especial, Everton. Eu também, hein? Eu já tomei café, mas eu quero experimentar Rapaz, esse café de hoje, é bom hein? que você vai saber a diferença, né, Com Everton? certeza. E eu amo café, Marcelo. Você gosta de café? Ah, eu adoro café. Eu acho que Café, quem não gosta de café, né? pois é, eu acho que sempre o meu dia tem que começar com uma xícara de É, café. isso é verdade. Se não tomar um café, o dia não começa, né, Everton? Exatamente. Vamos apresentar. Não, mas antes de Não, apresentar essa é a importante. nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você que está já nos assistindo, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se. Além disso, né, Marcelo, compartilhe, comente este cast e, claro, né, para que você possa ficar por dentro aí do mundo do empreendedorismo, dos negócios e sempre que tiver um cast novo, você receber as notificações. Isso mesmo, pessoal. Dá uma força aí, porque com sua inscrição, o nosso canal cresce e chega a mais pessoas, mais empreendedores. E esse conteúdo faz a diferença na vida de muita gente. Né, Com Everton? certeza. Então apresenta quem está hoje aqui no nosso Zoom Talk, Everton. A gente recebe uma enfermeira com mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Já atuou na área por quase 15 anos. Além disso, ela já trabalhou como barista por conta própria e em 2019 decidiu mudar de rumo e começar a empreender, né, a trabalhar aí, no ramo de café. Abriu uma cafeteria, né, e em 2020 adaptou o negócio e iniciou um e-commerce de cafés especiais. Nada mais é do que Cristiane Cardoso, proprietária da Grande Ouro. Seja Isso, bem-vinda, Cristiane. obrigado. É bom, para começar assim, vamos entender um pouquinho dessa mudança que eu diria até um pouco radical, né? Muito. Deixar a enfermagem para cuidar de uma empresa de café. E Como- uma coisa interessante, quase 15 anos. Né? Quase 15 anos como docente, então é uma mudança, né? Na verdade, eu trabalhei na área da enfermagem por 22 anos. Então, um pouco mais, né? Aham. Mas Eu trabalhei por 22 anos na área da enfermagem. E aí o café surge na vida. O café especial, especificamente, ele surge quando começa as viagens em família. E aí você começa a viajar para fora, você começa a conhecer esse produto, você fala, ai, gostei. Em um determinado momento, eu falei, vou começar a estudar sobre, mas resolvi que ia estudar para mim, buscar conhecimento para mim. Fui para São Paulo, fui para Belo Horizonte, fiz curso. E aí eu sempre falo para algumas pessoas, né? Chegou um momento que eu acho que os livros de café tomaram uma proporção maior na minha estante do que os livros de enfermagem. Foi onde eu falei assim, acho que eu preciso repensar algumas coisas, e foi o momento que eu resolvi fazer a mudança. E aí eu saí da universidade, que eu dei aula por 14 anos, e fui para o Sebrae fazer meu plano de negócio, com uma consultoria, e a Grande Ouro nasce nesse processo, dentro de uma pandemia. Acho que ela é filha de uma pandemia. você acha que a pandemia também te motivou de alguma forma a fazer essa mudança? Eu já queria antes, né, montar uma cafeteria física. Já estava com o plano todo montado, com os parceiros todos certos, com quem eu iria trabalhar. Em 2020, já com o imóvel alugado, já tinha feito brand, né, da minha marca, já estava mais de 70% das coisas bem organizadas. Veio a pandemia. Eu acho que talvez a pandemia ajudou no fato de, na época, eu não pude abrir, voltei para trás, falei, vamos aguardar para ver como vai ser a situação, mas queria vender café, pela dificuldade do acesso que a gente tinha de comprar cafés em grãos e cafés de boa qualidade. E aí, com a consultora do Sebrae, eu falei para ela, quero vender café. Ela falou, então vamos montar um e-commerce. Eu falei, vamos estudar o que é um e-commerce e a gente monta. E foi quando o Grande Ouro, em agosto, surgiu. E assim, acho que a questão do e-commerce, ele trouxe... a pandemia trouxe essa aceleração dos e-commerce, né? Pela Sim. questão da distância, de fisicamente as pessoas não poderem ir aos locais. Mas eu acho que
deu um certo bug assim na cabeça dos empreendedores, assim, sabe? Nossa, é dificílimo trabalhar, né? Todo mundo, a gente vê muitas palestras, lê muito sobre o e-commerce, que ele é a ferramenta do momento, que todo mundo tem que ter, mas ele é muito delicado trabalhar com ele. Uhum. Ele é mais uma unidade, né? Ele é mais uma unidade, você só não tem um espaço aberto para o público, mas você precisa de toda uma estrutura e você precisa se tornar visível, né? Você precisa se tornar visível. Então, você tem um grande investimento de marketing, né? Das redes que você precisa estar movimentando. Então, mas só para a gente entender, assim, então, Cristiane, você primeiro começou com o e-commerce, foi o primeiro empreendimento? Foi. Eu não cheguei a montar uma cafeteria física. Estou no e-commerce e parei por enquanto no e-commerce. O meu próximo passo é uma cafeteria. Entendeu? Continuou no e-commerce trabalhando a marca, né, dessa forma. Mas assim, quando você iniciou, o que você sentiu assim? Quais foram os grandes desafios assim que você logo teve que superar? Como você nos falou antes de gravar o podcast, as pessoas estão acostumadas com o café tradicional e às vezes, eu não sei se é a palavra correta, mas às vezes não dão o devido valor ou importância. Às vezes acham que o café especial é a mesma coisa. Eu acho que é falta de conhecimento. Eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades. Eu acho que é uma das maiores dificuldades. Você trabalhar com um produto que é acessível, que todo mundo conhece, que é café, mas trabalhar com café especial que não é acessível para muitas pessoas. Não é acessível, às vezes, pela questão financeira, não é acessível porque muitos não conhecem o que é um café especial, né? E aí você trabalhar dentro de um e-commerce com esse produto diferente. Então, de que forma trabalhar isso, de que forma fazer isso chegar para as pessoas. A outra é que, até então, você é desconhecida num site, né? Eu tenho um site da Grande Ouro, tem a página do Instagram da Grande Ouro, mas, assim, que confiabilidade para as pessoas comprarem de você. Né? E como é que você superou essa questão da confiabilidade? Assim, qual é a estratégia que você usou? Olha, o trabalho é de formiga, literalmente. Quem ia me trazendo muitos clientes eram os clientes que iam chegando, indicação, e esses iam, olha... Pode comprar. Comprar o trabalho. O café é bom, é de qualidade. Então, mas é um trabalho muito, muito difícil. Hoje, indo para 3 anos, eu acho que a Grande Ouro está começando a ganhar uma proporção interessante já. A parte de logística também foi um desafio, assim, a questão da entrega, de achar bons parceiros para isso? No começo, eu até comecei trabalhando com os entregadores terceirizados e depois acabei desistindo. Quem faz todo esse processo sou eu. Você é sozinha? Eu sou sozinha. Eu vendo, eu que oriento, a maioria das vezes as pessoas, eu tenho interesse em comprar um café, mas nunca tomei. Então, sempre oriento para onde ela tem que começar e vendo os cafés e faço as entregas. As pessoas sempre me veem em todos os processos, eles me acompanham. Eu acho que é algo comum, assim, a gente vê muitos empreendedores, né? Até empreendedores já têm uma empresa já com até mais de 100, 200, às vezes eles ainda ficam muito na parte operacional ali do negócio. Mas, assim, então, assim, a parte do e-commerce você começou, veio muitas vendas por indicação, né, para romper essa barreira. Hoje, que nível que está o teu e-commerce, assim? Como é que você vê ele hoje? Eu acho que ele ganhou uma proporção bem bacana. Eu acho que, como eu tenho participado muito das feiras, Feira Goiabeiras, Feira Todimo, essas feiras que tem, eu acho que a Grande Ouro sai do desconhecido e se torna mais visível, né? E as pessoas... Muito interessante, porque muitas pessoas chegam aí até as feiras. Eu te acompanho na página, eu vim para te conhecer, ou então eu vim porque eu queria muito provar esse café. E nas feiras eu estou sempre com provas de café, né? As pessoas podem chegar lá, vai experimentar o café e aí é que ela vai entender, muitos vão entender o que é um café especial. Sim. Né? Hoje você está entregando só para cá ainda? Cuiabá e Várzea Grande eu entrego. O que impossibilita sair daqui é o frete, né? Que acaba sendo
mais alto. Mas Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande. É. E as pessoas chegam por você mais pelas redes sociais? Mais pela rede social. Muitos por indicação também. E como que assim, como você falou assim, você ajuda as pessoas a você encontrar o café ideal para o paladar dela ou para quem está começando a entrar nesse mundo dos cafés. Então, o que é para quem está querendo começar a tomar um café especial assim? Por onde começa? Por onde ele inicia? Comece pelo café de torra média, sempre. Tem uma história que eu acho muito bacana, que eu acho que vale muito a pena compartilhar. Logo que eu iniciei, eu coloquei na cabeça que eu queria muito vender o café que tinha ganho na Semana Internacional do Café, e eles são classificados como o melhor café do Brasil, né, nessa Semana Internacional do Café. E aqueles cafés super bem pontuados, cheio de complexidade, se a gente olhar, fizer um comparativo com vinho, né? Uhum. Esse café assim cheio de complexidade. E eu quis muito vender. E aí eu e a pessoa que me acompanhava no marketing, a gente bateu muito nessa tecla, né? A hora que abriu na página, que não sei o que lá, e aí teve uma senhora que falou assim: eu quero comprar esse café, o melhor café. E aí, a hora que ela toma o café, aí no dia seguinte ela me liga, ela fala: eu odiei esse café. E aí, depois disso, eu passei a entender que é exatamente isso. O odiar o café era um café de torra clara, cheio de complexidade, para quem sempre tomou um café tradicional, né? Então, é lógico que ela iria odiar aquele café. É como se a gente saísse dos vinhos mais adocicados, né, aqueles suaves, e entrasse num vinho super complexo, que tem muita estrutura, e fala: nossa, eu odiei esse vinho, não quero, né? Quero voltar para aquele meu docinho. Então, eu falei assim, é o orientar, qual é o melhor café para começar. Então, por isso que o café Grande Ouro ele vem nessa proposta, que é o café com torra média, com uma acidez mais baixa, para não estranhar tanto o teu paladar, né? Que ele seja agradável. Você não pode tomar uma coisa que você vai falar: nossa, não quero mais. Sim, né? sim, que acaba sendo desagradável para o paladar. E afasta, né? Afasta. Ao invés de você aproximar, né, as pessoas, você fala: não, esse produto é horrível. Só para a gente entender, Everton, como é classificado hoje o café? Você falou torra média, mas o que vem a ser torra média e como funciona essa classificação? Os cafés especiais, eles nunca serão torrados com a torra muito escura, que é esse que a gente encontra nos cafés tradicionais. Nunca. Porque você não pode perder todo o processo que foi feito no campo desse café. Vai ter uma coloração diferente. Ele tem uma coloração diferente, que muitos falam que é o chafé, né? Porque ele é mais claro. E aí você trabalha com aquilo que você quer. Então, tem uns cafés, dependendo da variedade do café, que você consegue deixá-lo mais frutado. E esses cafés, geralmente, que a gente fala que lembra as notas de fruta, são cafés com torra mais clara. Se eles estão mais frutados, eles têm aquele que te faz salivar, que é a acidez, né, mais elevada. Os cafés, tem cafés, quando você trabalha ele com torra média, eles têm as notas que se aproximam do chocolate, a torra que se aproxima do caramelo, dos nuts, que é o avelã, a castanha, né? Então, esses cafés, para início, para quem nunca tomou um café, esse café eles são extremamente agradáveis. Entendi. Então, começa por aqui, não começa pelaquele que tem muita que está muito frutado, que está com uma acidez muito alta, porque realmente você não está preparado. Sim. Você precisa ir preparando o teu paladar para receber. Porque vai chegar um momento que você quer experimentar aquele café e ele vai ser muito agradável. Mas para iniciar, não. Acho que já o torra média já é bem diferente do que a gente está acostumado naturalmente. Muito diferente do que a gente está acostumado nos cafés tradicionais. Muito. Então, é por aí que começam as diferenças. Por aí que já começa. Eles são doces naturalmente, porque você pega um fruto do café, ele é doce. Né? Então, aí pensar, por exemplo, se você está pegando um fruto que já está maduro, que já está no ponto, que ele está doce, para que você vai queimar ele?
É como se a gente fizesse uma analogia de você pegar uma picanha, por exemplo, que é a carne que todo mundo gosta, né, que a maioria gosta, pegasse essa picanha e torrasse ela. Você acabou com toda a estrutura dela, sim. você perdeu, você não tem mais nada. Falar que ela é saborosa? Não, ficou só o gosto Sim. do torrado. Então, o café é na mesma pegada. O café, ele está maduro, ele é super doce lá. Então, o que você vai trabalhar com ele é aquilo que é o terroir, a região, a altitude, a terra, né, a localização dele, e que ele vai apresentar para você na hora que você torrar. Então, ele está mais doce do que a gente está acostumado, ele tem as notas que ele apresenta, que consegue se mostrar numa torra. Legal. E, assim, as regiões que mais produzem esse café especial, assim, hoje? Minas, em primeiro lugar, produz muito. Aí a gente tem Chapada Diamantina, Espírito Santo. Espírito Santo é uma região produtora, mais de 70% do Espírito Santo é uma região produtora de café. E aí a gente cai no Sudeste, que tem Rio de Janeiro, produzindo no Vale do Café, o interior de São Paulo, produzindo. Paraná ainda produz, mesmo depois da década de 70, que teve um grande frio, que queimou muitos pés de café, mas ele ainda produz. Onde está o melhor café hoje? Onde está o melhor café? Não sei. Depende do paladar. Depende do seu paladar, depende daquilo que você gosta. Eu adoro os cafés do Espírito Santo. Adoro. Sou apaixonada. Mas não é um café que eu ainda consigo vender por conta da minha clientela. São cafés extremamente frutados, extremamente complexos. Entendi. E qual que é o café que você mais vende? De Minas. De Minas? De Minas. Eu sempre tenho um café da Chapada Diamantina, um café do Espírito Santo, mas são cafés que não saem com tanta facilidade. É que esse de Minas, eu acho que ele ainda se aproxima um pouco, né, do tradicional, né? É assim, em Minas, a gente tem Matas de Minas, tem Caparaó, a gente tem Mantiqueira de Minas, a gente tem muita região produtora, né? Então, e cada um que se produz, cada região com uma diferença do que o café vai te proporcionar. Tem algum café que assim que ele é diferente de alguma forma? Tem assim em forma de produção ou de trabalho? Tem o café do Jacu, que o povo gosta muito, né? Qual que é esse? É uma ave, a gente tem essa ave especificamente. São criadores dessa ave. Percebeu-se lá atrás que o jacu é um pássaro grande, que ele comia só os frutos maduros do pé de café. E aí percebeu-se que ele evacuava e que podia se produzir esse café. Então, hoje, tem as pessoas que criam os jacus, mais na região do Espírito Santo, mas Minas também tem, mas mais especificamente você vai encontrar no Espírito Santo. Aí o jacu, ele come só os frutos que estão maduros, que são os chamados cerejas. Aí, a hora que ele evacuar, tem as pessoas que vão catar este café, vão fazer todo o processamento de lavagem, de secagem, vão torrar, e aí ele é vendido como um dos cafés exóticos do nosso país. Caramba. Assim como fora, né, tem alguns também no mesmo processo de alguns animais. Tem o do morcego, né? Tem o do morcego, tem o do um outro animalzinho. Esse do jacu que você trouxe para o Everton provar hoje? Mas você sabe que ele é um café bem bacana, bem gostoso. Caramba. E o povo adora, ele quer muito experimentar, porque é diferente. É diferente, né? Diz que a enzima que ele produz na região gástrica dele faz uma fermentação deste café e produz um sabor diferente. Caramba, Olha, que legal. Hein? Assim, tem coisas que a gente fica... A gente não tem conhecimento. Eu não tinha conhecimento do jacu. Eu sabia do morcego lá fora, né? Mas daqui eu não sabia que era produzido aqui. Mas é muito interessante saber esses detalhes, né, Everton? Bastante. E, Cristiane, você falou que tem todo um processo. O café, qual que é os processos que a pessoa leva para preparar um bom café?
Olha, muitos falam que você tem que ter um café em grão. Eu discordo um pouquinho, porque falar do café em grão é falar que você precisa ter um moedor e nem todo mundo quer ter um Sim. moedor, né? Nem todo mundo quer despender desse tempo. Eu acho que um grande processo é a qualidade da água, principalmente. Não pegar água de torneira, muda muito. Esses dias, eu estava no interior de São Paulo agora e eu fui fazer um café. Aí o senhor falou, vem aqui conhecer minha fazenda. Eu fui lá para conhecer a fazenda dele. E ele falou, vamos fazer um café. E aí a gente fez essa experiência bacana. Ele não acreditava nisso, mas foi muito interessante. A gente pegou a água da torneira para fazer o café e depois fez com água mineral. Dá muita diferença. E ó, que você já estava na água da torneira da fazenda, Da né? fazenda. Não era nem daqui, que é cheio de outras coisas. Pois né? é. Mas o cloro, né, o flúor, tudo isso interfere. Então, o café ele é muito delicado. Então, eu acho que uma água de qualidade. Eu acho que hoje, tanto com os e-commerces como a Grande Ouro, como outras cafeterias aqui em Cuiabá que estão vendendo os cafés especiais, a possibilidade de você comprar pequenos pacotes, não pacotes grandes de cafés, para que você tenha o seu café fresco por mais tempo, né? Porque, às vezes, uma pessoa compra, sei lá, 1 quilo de café, mas ela consome este café por 6 meses, esse pacote. Entendi. Então, é muito tempo, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de comprar pacotes menores, que faz com que esse café esteja mais fresco, né? Com uma torra mais fresca. Então, esses cuidados são mais importantes. E assim, vamos supor, a pessoa foi lá, abriu o pacotinho. Tem muita gente que pega e coloca em umas vasilhas para guardar e tal. Qual que é o melhor jeito de armazenar esse café? Na própria embalagem. Na própria embalagem. Porque hoje as embalagens, elas são todas organizadas para isso, né? Tem umas que abre, fecha, ou que tem um clipezinho que você pode fechar. Então, mantenha na embalagem. Não precisa pôr na geladeira. Tem muita gente que coloca na geladeira. O café pega o gosto dos alimentos que tem lá. Então, não há essa necessidade. Se quiser tirar da embalagem para colocar num pote, que seja um pote hermético, né, com aquelas tampas herméticas, e que seja âmbar, né, que não pegue iluminação. Na verdade, o que vai envelhecendo muito esse café, quanto que você abre e fecha do teu pacote. Então, por isso que a gente sempre fala, não compra pacotes muito grandes, compra pacotes menores, né? Então, quanto que você expõe? O oxigênio ele é muito agressivo. Então, o quanto que você fica abrindo e fechando esse pacote é o quanto que esse café vai envelhecendo. O café ele sofre o processo de oxidação também? Sofre. Por isso que não coloca café na garrafa, faz a sua dose de café. Se colocar na garrafa, então, mas que fique pouco tempo, porque tem gente que às vezes faz o café de manhã e vai até final da tarde, né, com esse café. Então, por isso, às vezes, você toma um café, você sente um gostinho meio... não é aquele mesmo gosto do café. Não né? é. Às vezes é aquele que você oxidou. já acaba de fazer, se você deixar por muito tempo. Você já Não, mas isso aí é pior ainda, né? Eu digo até o pó mesmo, né? Você vai preparar o pó, às vezes ele não está do mesmo jeito. Então, já sofreu um processo ali de oxidação. Quanto tempo, mais ou menos, para um café dura bem, assim, na embalagem, guardado? O café guardado, 3 meses. Pós-torra, 3 meses. Algumas torrefações, elas trabalham com um tempo de 6 meses, mas eu, particularmente, gosto muito do café com 3 meses, até 3 meses. 3 meses. Na embalagem, ele vem com uma validade de quanto tempo? 3, geralmente. 3 meses. legal, hein? Viu, Ayrton? Tem que olhar o vencimento lá Isso é importante. do café. Aqueles cafés que vêm com um tempo de 1 ano... Nossa, imagina quanto tempo que ele já não foi torrado, né? Não compra, pessoal. Compra 3 meses você compra. Não, mas é interessante de saber essas coisas, assim. Porque, na verdade, isso nunca nos foi nos ensinado, né? Não. A gente sempre só tomou o café que a avó fazia, que a mãe fazia. Nunca se preocupou né, da torra, do que era. Então, a gente só tomava. Então, na verdade, a gente não está nem tomando café ali, praticamente, né? Não. A gente toma um café cheio de erros, né? Porque a gente toma um café com uma torra muito escura, que a gente chama de carbonizado, esse café. E ele é amargo, o café não é amargo. Então, o processo do amargo é a torra escura que você toma.
E para disfarçar essa torra escura, esse amargo, você adoça o café. Uhum. Não que não possa adoçar. Uhum. Pode, depende tudo do paladar de doçura de cada um. Uhum. Mas aí a gente precisa colocar uma grande quantidade de açúcar para Para disfarçar, para conseguir disfarçar o tomar. amargo. Uhum. Então a gente toma um café cheio de erro. Mas a gente teve uma legislação lá atrás que é permitido, dentro dos cafés tradicionais, esse café com as impurezas, né? É permitido isso no café tradicional. Uhum. Então, não adianta querer comprar um café tradicional que não tem impureza. Ele sempre vai ter. Porque aquele fruto que está verde, aquele fruto que está muito passado, tudo isso interfere. Se o fruto cair no chão, ele pega o gosto da terra, ele não pode. Uhum. Né? E aí, na hora de fazer a colheita, dependendo do cuidado que você tem, vem pau, vem pedra, né, vem os galhos, e tudo isso seca junto com o café e você moe para disfarçar tudo isso, mas tudo isso é perceptível ao paladar. Para não ser perceptível, então eu preciso fazer uma torra muito escura. Entendi. Então, isso foi... assim, desde a época no Brasil, no Império, a gente não tinha um processo tão aprimorado, né, de colheita, né? Era tudo muito manual, né? Então, acho que até por isso que eles preferiam torrar tanto, assim, né? Até para esconder esses defeitos, né? E é o café que se produz em grande quantidade, sem qualidade também, né? E quando você começa a falar de cafés especiais, que ele toma uma proporção mais na década de 70, é um café já cheio de critérios, né? É um café que a colheita pode ser manual, porque, por exemplo, se a gente olhar para a região de Minas, toda a região acidentada, região montanhosa, de grande altitude, porque café de qualidade gosta de altitude. Né? Se a gente olhar para esse café que gosta de altitude, ele está nas regiões montanhosas. Não se entra uma colheitadeira, uma máquina lá. Então, a colheita precisa ser manual. Né? A pessoa vai lá e vai recolher só o fruto que está maduro. Então, você não sai jogando ele no chão, ele não tem contato com o chão, porque isso vai alterar. O processo de secagem dele, dependendo do lugar, os lugares muito úmidos, por exemplo, como o Espírito Santo, né, que muda muito a temperatura, são os terreiros suspensos, daqueles que não estão no chão, estão acima, né, cobertos. Então, tudo isso influencia na bebida, na xícara. Né? Então, assim, eu acho que até essa questão, como você disse aí, né, de todas essas coisas que interferem, talvez esse processo de torra mais, como se fosse torrava até o grão ficar, né, passou da torra média, né? Era mais para esconder esses defeitos. Mais para esconder os defeitos. E acabou que virando cultural isso, né? Cultural. E aí pegou o gosto do brasileiro, ficou acostumado que café é isso, né? E o café especial, ele sempre saiu, né, para exportação. Ele nunca ficou... A gente aprendeu a consumir um produto de baixa qualidade e o produto de alta qualidade saiu. Entendi. A maioria de nós não conhece o verdadeiro sabor do café. Porque ia embora para fora. A gente ficava com o café ruim, praticamente. Exato. A gente tem esse mais forte do café especial de uns 30 anos para cá, que o Brasil passa a consumir os seus cafés especiais. Então, até antes disso, então, já se produzia cafés especiais no Brasil? Já. Então, a gente, praticamente assim, eles separavam os melhores grãos para fora e os grãos ruins eles metiam na torra para o brasileiro tomar. Taca fogo nesse aí. É bem isso. Né? Mas essa história do café, desse café commodity, desse café que precisa ser comercializado em grande quantidade, ele vem na Primeira Guerra. Né? Agora eu vou para uma polêmica, Everton. Engole sua água aí para você não engasgar, tá? É assim, a gente vê muito na internet hoje, né? Café, ele fala assim, a seita dos que tomam café sem açúcar. Esse café tem que ser sem açúcar. Se você tomar com açúcar, você não está tomando café. Onde que fica essa... Porque, assim, gente, assim, eu amo café, mas eu não consigo tomar, assim, pelo menos um pouquinho de açúcar eu tenho que colocar. Então, eu sempre falo isso. Eu gosto muito de seguir... existe uma grande referência no nosso país, que é a Isabela Raposeiras. Eu acho que ela é uma grande difundora, sabe? Assim, ela fala muito
sobre cafés. Ela tem o Coffee Lab em São Paulo. E ela fala exatamente isso. A gente não precisa obrigar as pessoas a tirar o açúcar do café, porque não tem essa rigidez. Muitos falam, não, tem que tomar sem açúcar, tem que tomar sem açúcar, mas tudo depende do seu paladar, da sua doçura. Os nutricionistas falam, você não É. pode... Não, a nutricionista vai me matar, me escutar aqui, mas às vezes é muito difícil. O que você percebe quando você toma o café especial, ele sim é mais doce. Sim. Uhum. Mas, às vezes, aquele mais doce que ele ainda não está na sua doçura, no seu paladar de doçor. Então, você precisa adoçar ele um pouquinho mais. Mas não tem essa coisa rígida. Se você não tomar café especial, você não faz parte dessa seita. Você não está na seita do sem açúcar. É que eu digo assim, eu sempre falo pro pessoal que comenta isso comigo, falo assim, gente, eu acho que tomar um café tem que ser um ato de prazer. Você tem que ter prazer naquilo ali que você está tomando, né? Aí quando você vai colocar açúcar ou sem açúcar, depende muito do seu paladar. Se você achar que aquilo é agradável, né, você se sente bem tomando daquele jeito, acho que não tem problema. Né? Acho que é mais isso. Mas comenta aí, pessoal, se você é da seita dos com açúcar. Açúcar ou sem açúcar. Você é do quê, Everton? Com açúcar. A gente pode trazer algumas opções, né? Eu não quero o açúcar, porque sim, o açúcar não faz bem para a saúde, né? Tenta colocar algumas outras coisas no café, uma rapadura ralada, né? Legal. Um mel, para ver se você vai gostar do teu café dessa forma. E agora, Everton, o Cristiano vai fazer um café especial para a gente aqui. A gente vai experimentar, né, o café da Grande Ouro. É claro que eu estou muito ansioso para tomar e continuar esse bate-papo, um café de qualidade, né? Ô, Cristiano, mostra pra gente aí como que é feito esse café. Olha, eu vou fazer na balança, mas em casa ninguém precisa usar uma balança, tá? A não ser aquelas pessoas que realmente querem. Aqui eu falo que eu sou uma falsa barista, porque eu preciso medir tudo. A balança serve só para medir. As pessoas em casa não precisam ter balança, não precisa né? ter balança. Uma colher de sopa vale bem e a quantidade de água que você vai usar. A gente sempre fala assim, para cada uma colher cheia de sopa, que dá 10 gramas, 100 ml de água. Essa Entendi. é a regrinha. Sempre escalda. Primeiro, a gente já escaldou aqui, então escalda. Passa uma água quente, ferve um pouquinho mais de água. A água ferveu, não tem problema. O tempo de escaldar é o tempo que ela volta para a temperatura adequada do café, né? Que aí não queima a boca. Qual que é a temperatura? Tem? Em torno de 93 até 96 graus. Tá. E aí a gente vai colocar, eu vou fazer 400. Doutor, entra aqui, pode pegar o microfone e colocar perto dela, só pra gente pegar um áudio melhor. Aí eu enquadro aqui. Quer que eu segure pra vocês enquanto você enquadra? Vou deixar, certo? Enquanto ela mostra ali. Eu vou usar, são 10 colheres cheias, né? Como eu não fui pegando as colheres bem cheias, mas são 4 colheres. E aqui eu gosto muito de primeiro hidratar o café com metade da água. Deixo ele soltar todos os aromas dele, hidratar bem. Dá 30 segundinhos e depois a gente coloca o restante. Ele vai Já soltando, subiu o aroma aqui. Vai soltando o cheiro dele, né? As bolinhas que ele vai soltando é porque a água vai tomando espaço do pó, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, tem gás carbônico, né? Mas é o espaço que vai entrando, né? Ela vai achando os espaços. Cristiane, você que vem da área da enfermagem e tudo, quais foram as lições que já o empreendedorismo já te trouxeram até aqui? O que você já aprendeu, assim? Utilizando da enfermagem, eu acho que eu sempre trabalhei muito na área de gestão, então não foi tão difícil olhar para a parte de gestão da Grande Ouro, né?
já tinha um pouquinho de noção. Não que tinha muito conhecimento, mas não era sem noção nenhuma, né? Então tinha um pouco de conhecimento. Eu acho que o lidar com as pessoas, o conversar, saber ouvir as pessoas, eu acho que isso muito muito válido. Essa de ir para uma feira, ou de conversar com o cliente, saber ouvir a necessidade dele, aquilo que ele está te trazendo, o que realmente ele quer. Esse é um dos grandes aprendizados. Isso é realmente, eu acho que é o principal para qualquer empresa, né? Saber atender bem o cliente, né? E identificar a necessidade. É uma palavra-chave, né, Marcelo? Chave, essa realmente é chave. E a gente vê aqui na embalagem do café da Grande Ouro que você se preocupa com trazer muita informação, né? Assim, pelo menos de onde ele está vindo, né? Quem que é o produtor, né? A variedade do café, né? O processo que ele foi feito, até a altitude que esse grão foi produzido, né? Eu acho que isso tudo interfere, né? Tudo interfere. Café especial, ele tem... A gente sempre fala que ele sabe pai, mãe, ele tem muita informação, né? Então, quanto mais informações você traz no café, no rótulo, que mostra realmente que você tem essa preocupação com quem está plantando esse café, com quem cuida do teu café. Então, isso é muito importante, né? Eu vi aqui que tem aqui nota 85. O que significa essa nota? Os cafés especiais, eles são pontuados. De 0 a 100, existe uma pontuação, porque eles são classificados de uma forma diferente, segundo a Special Coffee, né? Obrigado. E os cafés acima de 80 pontos já são considerados cafés especiais. 85 já é uma pontuação melhor para esses cafés, né? Então, os cafés que estão abaixo de 80 pontos, eles não são considerados cafés especiais. E aí eles podem entrar na classe de ou café gourmet, ou café superiores, né? Porque a gente tem, dentro da classificação, a gente tem o extra forte, o forte, o superior, o gourmet, e aí no pico os especiais, né? Então, abaixo dos 80 pontos não são cafés especiais, geralmente cafés gourmets. E aí depois a gente vem com os outros que acabam nem entrando nessa classificação, só entra nessa classificação da Associação Brasileira das Indústrias e Comércio, que é a BIC, que ela traz de cafés, né, que ela traz como forte, extra forte, superior. Entendi. Mas o que é avaliado nessa pontuação? São 10 itens que se avalia. Avalia-se o aroma que o café apresenta, uma coisa que a gente chama de corpo, que ele preenche a tua boca e o quanto que esse café permanece na tua boca, a finalização dele, que é o retrogosto desse café, a acidez, se é uma bebida limpa ou não. Então, tudo isso é avaliado dentro desse café. Cara, muito legal. Vamos experimentar, Everton? Vamos. Vamos ver qual que é a sua opinião, vai. Tá, deixa eu experimentar aqui. Todo mundo olhando para Cheira você, primeiro, né? porque eu acho que... Vamos ver qual que é a forma correta de se tomar Tá. um café. Não, a gente sempre fala assim, cheira, porque como a gente está saindo dos cafés tradicionais, Já tem um cheiro diferente. o cheiro dele já muda um pouquinho, né? A coloração dele já é outra, Já é outra. e a hora que você... Ó, gente, tá sem açúcar e tá com um paladar agradável. E é verdade, Marcelo. Diferente do tradicional, que se você ficar tomar sem açúcar, Eles não pra mim eu não conseguem, né? consigo tomar. Minha boca fica muito amarga. E tem um docinho, não tem? Tem um docinho. Muito bom. E é aromático, né? O cheiro dele sempre prevalece. Aqui. O cheiro dele é aquilo que ele apresenta na boca, né? Ele não tem aquela finalização amarga. E ele vai ficando na boca, né? Ele permanece na boca. Então, isso a gente chama de corpo. É um dos itens que é avaliado, que você dá a nota para esse café. Assim, por mais assim que você falou assim, essa é uma torra média, né? Torra média. Ele não é tão torrado assim, mas ele tem tanto um sabor já mais adocicado um pouquinho,
Mas ao mesmo tempo eu sinto lá no fundinho um pouquinho do frutado nele. Do frutado, ele tem um frutado. Uhum. Ele tem o frutado, ele tem uma acidez que Tem. faz salivar um pouquinho, mas bem baixa. Isso. Como você gosta do café com açúcar, se você colocar um açúcar, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sempre acho que no café especial o açúcar ressalta a acidez. Então você consegue sentir mais Mais a ainda acidez. a acidez dele. Mas ele está numa acidez. Todo café especial ele é ácido. Ele tem a sua acidez. A gente consegue trabalhar isso na torra, mas ele está com uma acidez bem agradável, não daquela que te espanta, que você fala, nossa, sabe, que você chega até a arrepiar. Não é isso. Não, é, não uma, é, não. uma acidez agradável. Realmente, Você- ele, é agradável. ele faz Muito a bom gente mesmo. salivar um pouquinho, cara. Assim, você sentiu? Senti, Assim, senti. depois que ele desce, porque você sente, você fica com a boca salivando, parece que você quer tomar mais. Já Falo quase que acabou meu esse café. é aquele café para você tomar o dia todo, porque você toma e ele permanece na tua boca, né? Ele ainda está na boca. Se a gente pensar numa nota, tem bastante nota dos nuts, né? Puxada para os nuts. Alguns vão lembrar avelã, outros vão lembrar castanha, muito caramelo nele. Não, é muito diferente, assim. Eu acho que dentro dos que eu já provei também é bem gostoso, assim. Muito bom o café. Muito bom mesmo. Então, Everton, eu acho que o que eu achei legal, assim, do que eu vi no café, é um café muito limpo, assim, sabe? Você não vê quase... você não vê nada de impureza nele. Normalmente esses cafés comuns que você faz em casa, você vê umas coisinhas voando Sim, no copo, né? exato. Esse, não, a gente não vê nada. É muito limpo, né? É muito leve também. Leve. E realmente, para mim, que eu nunca tinha tomado um café especial, eu não me estranhei, entendeu? Você conseguiu tomar sem açúcar. sem né? açúcar também, É. que é uma coisa que o outro eu não consigo tomar. Porque eu já fico incomodado, eu já quero colocar alguma coisa doce, né, para amenizar o amargo. Com certeza. Acho que assim, é realmente diferente. Vale muito a pena, pessoal. Vocês que estão em casa aí provarem. E se quiserem, vamos deixar aqui, né, Everton, Sim. também já o site no final para vocês verem. E na descrição do vídeo também vai ter o e-commerce da Grande Ouro para vocês ir lá e pedir o seu café. Né? Exatamente. Esse aqui tem algum nome especial? É Fazenda Vista da Serra. Geralmente as pessoas sempre buscam pelo café Grande Ouro. Grande Ouro. Tá. Você tem outras variedades lá? Tenho. Eu trabalho muito com uma torrefação, geralmente as torrefações de Minas. Tocaia, que está na região da Mantiqueira de Minas. Eles fazem uma torra muito boa, são fantásticos. E até na busca desses produtores, né? A gente chama essas pessoas de hunter, né? Então, eles buscam os pequenos produtores e trabalham com cafés excelentes. Tem um que é meu parceiro desde o início, desde antes de eu começar, eu já tinha feito contato com ele, que é o Castelo do Café, que está em Matas de Minas, né, que vem com toda a potência de Matas de Minas, Sim. próximo da região de Alto Jequitibá. O Jonathan, que é o trentino, que está no Espírito Santo, que é minha paixão, ele que torra meu café. E aí tem a Unique Cafés, já é uma torrefação maior e eu trabalho já com eles também desde o início. Gosto muito do trabalho. E a Cristiane falou com a gente, né, Everton, que toda vez que você toma um café pela primeira vez, no caso os especiais, você sente sabores e seu paladar identifica com uma memória Afetiva, né? afetiva, talvez você tenha, né, do seu paladar. E aí, o que você lembra? Quando você tomou, o que você sentiu, assim? O que te lembrou? O que me lembrou? É. No primeiro momento, me lembrou, assim, muito... Não sei. Mas você sentiu que foi mais leve? Foi algo... Sim, foi mais leve, algo, assim, bem suave para mim. Entendeu? Trouxe foi a minha percepção no meu paladar. Eu senti algo, não sei se é do meu paladar, mas eu senti algo, que eu não tomo cerveja, tá, gente? Mas eu senti um pouquinho parecendo cevada, assim, algo que me lembrou lá no fundo uma questão de Cevada. de cevada. Do cheiro, assim, sabe? De cevada, assim, me lembrou um pouquinho mais... E também um pouco mais frutado, assim, algo... Isso. Algo mais...
E é a questão do Eu senti um pouquinho de eu acho que eu senti um gosto de caramelo. Caramelo, É. tem caramelo, Às vezes ele sim. te faz lembrar. Tudo depende muito, né? As notas que a gente sempre fala muito é o caramelo. Isso se produz muito na torra mesmo. E ele tem essa doçura do caramelo. Castanha. Eu acho que uma nota muito forte dele é a castanha, né? Alguns trazem ele para toffee, bala toffee. Lembra aquela bala toffee da Bala toffee, infância? sim. Da uhum. infância, ele não vai lembrar. Mas tem a bala toffee, é uma bala de café. Sim. Era uma bala de café com muito caramelo. Né? Isso. Às vezes, tem momentos que ele te faz essa lembrança. lembrança. É verdade, tem um pouquinho de bala E toffee. ele é mesmo. o frutadinho, e tem aquele frutadinho, né? Sim. Da fruta mesmo, do fruto. Sim, tem bastante, eu acho assim, eu senti bastante o frutado assim no final, né? Uhum. Mas é diferente, assim. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Muitas pessoas às vezes acham que por conta da coloração do café a quantidade de cafeína é menor. É exatamente a mesma que tem num pacote tradicional, né? O que se tem aqui é um produto com uma torra mais clara para mostrar o que o fruto é da região que ele veio, né? A potência desse fruto. Mas ele tem a mesma quantidade. Então, muitas falam eu não gosto desse café porque não tem a mesma quantidade de cafeína, não vai me deixar acordado, é mais fraco esse café, mas é igual. Cristiane, e no mundo, assim, o café brasileiro, como que ele é visto? Você sabe que todo ano acontece a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, em novembro. E o que tem de pessoas da Europa ou, né, ou dos Estados Unidos mesmo, comprando café lá do Brasil para levar para lá. Nós temos alguns produtores, por exemplo, que o forte deles não é manter o café deles aqui, é só a exportação. Seu Rigno, por exemplo, que está na Chapada Diamantina, ele mais exporta do que mantém o café dele aqui. Vai para a China. A Chapada Diamantina é um forte produtor de café, né? E Então, é o café que eu mais gosto de lá. É de lá? Em alguns lugares, o nosso café ele é um blend, né, a mistura com algum outro para formar um blend para os expressos, mas muitas cafeterias utilizando o café brasileiro. Coisa mais linda. Na Alemanha tem uma grande cafeteria. Eles são uma torrefação. Eles têm cafés acho que de todas as regiões. É linda aquela cafeteria. E a hora que você chega lá, e tem vários do Brasil, de várias regiões. Cara, Coisa mais linda. Assim, é um mundo novo, né? Então, um mundo, muito novo. Um mundo totalmente novo. E essa parte, assim, acho que assim, Mato Grosso está se abrindo para isso, eu acho, agora, Muito. né? Abrindo para essa experiência com o café. Como que está o mercado aqui? Aqui a gente não tem altitude, né? Mas a gente produz principalmente um café. Aqui em Rondônia, a gente produz um café que é uma outra espécie, que é o canéfora. Então, a gente tem os robustas sendo produzidos, ou os conilões, dependendo, né, em Rondônia. Cafés muito bem produzidos e com premiação. Bacana. E as empresas como a sua, assim, já tem muitos concorrentes por aí? Outros estão abrindo os olhos para essa questão do café especial? Eu acho que estão abrindo os olhos para a questão do café especial, muitos fazendo... Eu fiz o papel inverso, né? Eu abri um e-commerce, muitos abrem uma cafeteria física. Hoje, já no meu terceiro ano, olhando... Quando as coisas acontecem, você fica muito angustiada, né? Você fala, eu precisava ter um espaço físico, as pessoas precisavam, né, ir para esse espaço. Mas talvez quando eu chegar com um espaço físico, talvez eu tenha mais robustez, né? E as pessoas já sabem mais. Já tem uma clientela. Já tem uma clientela formada. Talvez isso me traz um pouco mais de tranquilidade, o trabalho que eu tenho feito, né? No contraponto aí.
Mas é uma grande dificuldade trabalhar com café, mas você precisa fazer, eu acho que... E quem faz, particularmente, fazendo uma propaganda, né? Eu acho que o Amado Grão faz um trabalho bem bacana. Ele é uma escola, ele serve um café de qualidade, eu acho que ele trabalha dentro da cultura do café, né? Da experiência do café. Então, eu acho que isso é muito bacana, o serviço que eles fazem. Sim, não, tudo que é importante, né? Importante. Para difundir isso aí, a gente entender e a gente começar a tomar um café de verdade, né? Conhecer o verdadeiro sabor do café. Chega de tomar o café Chega. de refúgio. Acho que eu vou querer mais um pouquinho. Antes que ele esfria. Everton, você gostou mesmo do café? Eu hein, gostei. Everton? E aí, Everton, agora você vai ter que fazer só café da Grande Ouro agora, hein? Grande Ouro. Comprar da Cristiane, né? Eu vou adorar. Com certeza. Vai ter que agora fazer Levar café. para a minha família experimentar um café de verdade, né? Para que eles possam conhecer também. Porque lá a gente somos bastante consumidores de cafés. Uhum. Todos os dias. Mas que café que você compra lá? Lá, meu padrasto sempre compra 3 corações, né? É o torradão. É o torradão. É o torradão. Essa É foi o boa. torradão. Essa foi boa. Gostaria que você, com toda essa experiência de 3 anos, contasse para a gente também o que é para você ser empreendedora. É um desafio. É um desafio. Acho que todo dia é um desafio. Existiram e existem ainda alguns momentos que você fala assim, não, vou desistir, né? É muito difícil. Muito difícil trabalhar com café especial. Tem momentos que você fala, não quero mais. Mas eu acho que é a questão da inovação, persistência, né? Você está sempre buscando algo de diferente. Eu acho que eu tenho feito isso. Eu estou sempre buscando algo a mais, né? Talvez nessa da escuta das pessoas, buscando aquilo que elas querem, eu estou sempre trazendo para elas aquilo que eles querem. Hoje eu trabalho sempre com uma torra fresca, a Grande Ouro tem, né? E eu acho que eu consigo ofertar sempre um produto de qualidade. E assim, como você disse, é sempre muito difícil. Todos os empreendedores passam por dificuldades, né? Tem a questão dos impostos, né? A questão burocrática. Aí tem desafios com logística e outras coisas que são pedras que todo dia aparecem no caminho. Mas uma pergunta que eu gosto de fazer para cada um é: o que te motiva? O que me motiva? Me motiva difundir o café especial, que as pessoas conheçam esse produto. Acho que como eu me apaixonei lá atrás, eu acho que eu quero levar isso para as pessoas. Eu acho que é isso que é o que me motiva. Isso é o que motiva, porque quem for olhar vai ver que os cafés da Grande Ouro não são tão caros, são acessíveis. Eu sempre falo, né, que eu quero levar um produto de qualidade para as pessoas, para que elas possam conhecer. E eu acho que eu tenho conseguido fazer isso. Com certeza. Nós agradecemos Obrigado, muito. eu que agradeço muito. Obrigado por apresentar Grande Ouro. Por Apresentar fazer o café o especial. cafeal para mim também. Para nós, né, Marcelo? Para nós, o café especial da Grande Ouro. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado. Sim. Olha, muito obrigado por você que nos acompanhou também até aqui, né? E olha, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça aí, de apertar o botão de inscreva-se. Além disso, compartilhe esse conteúdo, comente. E foi um prazer ter você aqui. E, Marcelo? E se você ainda não experimentou um café especial, procure a Grande Ouro. Vamos deixar na descrição desse vídeo todos os contatos da Cristiane para você entrar lá, comprar o seu café e ter a mesma experiência que nós tivemos aqui hoje, né, Everton? Com certeza. Você vai gostar, hein? É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast. Até a próxima, hein?